Nem todos os crimes são investigados. Alguns são simplesmente esquecidos. Estamos em 1985. O Brasil vive os últimos suspiros da ditadura militar, mas em lugares esquecidos do país, o terror ainda caminha livremente pelas ruas de Terra Vermelha, Dourados, Mato Grosso do Sul. Uma cidade que cresce às custas do sofrimento silencioso dos povos originários, empurrados para reservas superlotadas, transformados em estrangeiros em sua própria terra. Nas terras Guarani-Kaiowá da reserva de Dourados, as famílias se aglomeram em casebres de madeira e lona. 50.000 hectares que um dia foram infinitos, agora abrigam milhares de pessoas em condições desumanas. É aqui que vive Valentina, uma jovem de apenas 16 anos, filha de Maria Joana e João Rodrigues. Seus olhos negros carregam a ancestralidade de um povo que resiste há séculos, mas também refletem a dureza de uma vida marcada pela pobreza e pela discriminação. Valentina não é apenas mais uma jovem indígena. Ela é curiosa, questionadora, frequenta as reuniões da comunidade, ouve os mais velhos falarem sobre os direitos de seu povo, sobre as terras roubadas, sobre a justiça que nunca chega. Em seus cadernos escolares, rabisca poemas em Guarani e desenha árvores que já não existem mais, derrubadas pelo progresso que nunca a incluiu. A década de 1980 em Mato Grosso do Sul é um período de tensão extrema. Fazendeiros expandem suas propriedades sobre terras tradicionalmente indígenas. O agronegócio avança como uma máquina implacável e qualquer resistência é vista como subversão. Os militares, mesmo com a democratização em curso, ainda mantêm operações de segurança nas reservas, sempre sob o pretexto de manter a ordem. É neste cenário de opressão sistemática que Valentina cresce. Ela vê seus irmãos mais velhos serem humilhados na cidade, suas irmãs serem assediadas pelos brancos, seus pais serem tratados como cidadãos de segunda classe. Mas Valentina tem algo diferente em si, uma chama de revolta que nem a pobreza nem o medo conseguem apagar. Na manhã de 15 de março de 1985, um sábado quente e seco, Valentina acorda antes do sol. A reserva ainda dorme quando ela sai de casa, carregando um balde de plástico azul para buscar água no poço comunitário. É uma caminhada de 10 minutos pela estrada de terra que corta a reserva. Uma rotina simples, cotidiana, que ela faz há anos. Mas nesta manhã, algo está diferente. 3 caminhões militares estacionaram na entrada da reserva durante a madrugada. Uma operação de rotina, segundo os soldados. Apenas uma verificação de segurança, documentos, possíveis armas. Os moradores já conhecem essa encenação. Humilhação disfarçada de legalidade. Terror travestido de ordem pública. Valentina caminha pela estrada empoeirada, seus pés descalços conhecendo cada pedra do caminho. O balde balança em suas mãos enquanto ela observa os soldados revistando as casas, seus vizinhos de cabeça baixa, crianças chorando nos braços das mães. Seus olhos se enchem de uma raiva antiga, a mesma que queimou no peito de seus ancestrais quando os primeiros invasores chegaram a estas terras. Ela não sabe que está sendo observada. Do alto de um dos caminhões, 3 homens a seguem com os olhos. Não são simples soldados. Seus uniformes não têm identificação. Seus rostos estão marcados por uma crueldade que vai além do cumprimento do dever. São homens que aprenderam a ver os indígenas como menos que humanos, como obstáculos a serem removidos do caminho do progresso. Valentina chega ao poço e abaixa o balde. A água fria reflete seu rosto jovem, seus cabelos negros caindo sobre os ombros. Por um momento, ela sorri para seu próprio reflexo. Não sabe que este será o último momento de paz que terá em sua curta vida. Quando ela se levanta com o balde cheio, eles estão lá. 3 homens de uniforme, sem identificação, sem testemunhas. O resto da operação militar se concentra do outro lado da reserva.
Aqui, neste canto esquecido, longe dos olhares, qualquer coisa pode acontecer. E qualquer coisa aconteceu. O que você faria se soubesse que um crime horrível estava para acontecer, mas não houvesse ninguém para impedi-lo? Se essa história te impacta tanto quanto nos impacta, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente abaixo. Até onde você acredita que a injustiça pode chegar quando ninguém está olhando? Há silêncios que gritam mais alto que qualquer testemunha. O sol de março de 1985 queima implacável sobre a terra vermelha de Mato Grosso do Sul. São 8h30 da manhã quando o primeiro grito ecoa pela reserva de Dourados. Não é um grito humano, é o som áspero dos urubus circundando algo que não deveria estar ali. Maria Joana, mãe de Valentina, sente o peito apertar, sem saber por quê. Sua filha saiu há 3 horas para buscar água e ainda não voltou. 3 horas. Tempo suficiente para caminhar até o poço 50 vezes. O balde azul que Valentina carregava permanece desaparecido, assim como ela. A operação militar ainda está em andamento na reserva. Soldados revistam casas, verificam documentos, fazem perguntas que todos sabem serem apenas pretexto para intimidar. O comandante da operação, um homem de bigode grisalho e olhos frios, assegura aos moradores que tudo está sob controle. Operação de rotina, ele repete como um mantra. Mas 3 de seus homens não estão mais com o grupo. Maria Joana caminha apressada até o poço comunitário, seguindo o mesmo caminho que sua filha fez horas antes. Seus pés descalços conhecem cada depressão na terra, cada pedra do caminho. O vento quente balança as poucas árvores que resistiram ao desmatamento, criando sombras dançantes no chão que parecem figuras espectrais. Chegando ao poço, ela vê algo que a faz parar abruptamente. O balde azul de Valentina está ali, caído de lado, vazio. A água derramada já evaporou sob o sol escaldante, deixando apenas uma mancha escura na terra. Ao redor do poço, a terra está revirada, como se tivesse havido uma luta. Pegadas de botas militares se misturam com marcas de pés descalços. E há sangue. Não muito, apenas algumas gotas escuras na borda do poço, como se alguém tivesse se ferido. Ou como se alguém tivesse sido ferido. Maria Joana se ajoelha, tocando a terra ainda úmida com o sangue de sua filha. Seus olhos se enchem de lágrimas que ela força a não derramar. Não ainda. Primeiro ela precisa encontrar Valentina. Os urubus continuam circulando no céu a cerca de 500 metros do poço. Eles sabem de algo que os humanos ainda não descobriram. Maria Joana segue na direção dos pássaros, seu coração batendo tão forte que abafa todos os outros sons. A vegetação do cerrado se torna mais densa aqui, arbustos espinhosos que arrancham a pele de quem passa. É quando ela encontra a primeira peça de roupa, uma blusa verde, rasgada, pendurada num galho como se fosse um pedido de socorro. A blusa que Valentina vestia quando saiu de casa. Maria Joana a pega com mãos trêmulas, sentindo o tecido áspero entre os dedos. A blusa está rasgada violentamente, como se tivesse sido arrancada à força. Mais adiante, outras peças. Uma saia marrom, também rasgada. Uma sandália de borracha, partida ao meio. Um rastro de destruição que conta uma história que nenhuma mãe deveria ter que decifrar. Os urubus pousam numa árvore morta a cerca de 100 metros. Seus olhos negros observam Maria Joana com uma paciência ancestral. Eles já viram muita coisa nesta terra. Massacres silenciosos, genocídios não documentados, crimes que nunca chegaram aos jornais. Para eles, Valentina é apenas mais uma. Maria Joana continua caminhando, cada passo uma prece desesperada para que sua filha ainda esteja viva. A vegetação se abre numa pequena clareira onde o capim está pisoteado e manchado. No centro da clareira, embaixo de uma árvore sem folhas, ela encontra o que os urubus estavam esperando. Valentina.
Sua filha de 16 anos está ali, deitada de costas, olhos fechados, braços abertos como se estivesse abraçando o céu. Mas não há paz em sua expressão. Seu rosto jovem está marcado por hematomas, seus lábios partidos, seu corpo conta uma história de violência que nenhuma palavra deveria ter que descrever. Maria Joana cai de joelhos ao lado da filha. Valentina ainda respira. Respirações curtas, ásperas, como se cada entrada de ar fosse um esforço sobre-humano. Seus olhos se abrem lentamente quando ouve a voz da mãe chamando seu nome. Mãe. É tudo que ela consegue sussurrar. É tudo que ela conseguirá dizer. Às 11h30 daquela manhã de sábado, cercada pelos braços de sua mãe e observada pelos urubus silenciosos, Valentina Kaiowá morre. Seus últimos momentos são gastos tentando contar à mãe quem foram os homens que a atacaram. Mas suas palavras se perdem no vento quente do cerrado. Maria Joana permanece ali, segurando o corpo da filha, até que outros moradores da reserva a encontram. Quando finalmente chegam, ela está cantando uma música guarani antiga, uma canção de despedida que suas ancestrais cantavam para os mortos. Mas como 3 soldados podem simplesmente desaparecer de uma operação militar sem que ninguém note? Como um crime pode acontecer a menos de 1 quilômetro de dezenas de outros soldados sem que nenhum deles veja ou ouça qualquer coisa? Como algo tão impossível pode se tornar terrível e silenciosamente real? Uma mãe que perdeu uma filha para a violência não morre. Ela se transforma numa força da natureza. O corpo de Valentina ainda não estava frio quando a primeira mentira oficial foi contada. O delegado responsável pela região, um homem gordo de terno amarrotado, chamado Dr. Sebastião Ferreira, chega à reserva 2 horas após Maria Joana encontrar sua filha morta. Ele mal olha para o corpo antes de fazer suas anotações no pequeno caderno que carrega no bolso do paletó suado. Morte acidental, ele rabisca. Possível queda durante coleta de água. Maria Joana observa essa encenação grotesca em silêncio, seu corpo ainda tremendo de raiva e dor. Como uma queda pode explicar as marcas de violência sexual? Como uma queda pode explicar os hematomas de dedos no pescoço de sua filha? Como uma queda pode explicar as roupas rasgadas encontradas a metros de distância do corpo? Doutor delegado. Ela fala em português quebrado, suas palavras carregadas de um sotaque que denuncia sua origem indígena. Minha filha, ela não caiu, ela foi... Senhora, o delegado a interrompe sem levantar os olhos do caderno. A senhora não é médica legista. Não pode determinar a causa da morte. Isso é trabalho para os especialistas. Mas que especialistas! O corpo de Valentina é removido da reserva numa ambulância velha, sem equipamentos adequados para preservar evidências. Não há fotógrafo na cena do crime. Não há coleta de material biológico. Não há sequer um croquis da posição em que o corpo foi encontrado. João Rodrigues, pai de Valentina, é um homem de poucas palavras, mas muita dignidade. Trabalha desde criança nas fazendas da região, cortando cana e plantando soja nas terras que um dia pertenceram a seu povo. Quando vê sua filha sendo levada como se fosse lixo, algo se quebra dentro dele. Eles mataram minha menina. Ele sussurra para Maria Joana naquela noite, enquanto toda a comunidade se reúne para velar o corpo inexistente de Valentina. E vão fazer de conta que nunca aconteceu. Ele está certo. No dia seguinte, quando Maria Joana vai à delegacia de Dourados exigir explicações, é informada de que o caso foi encerrado. Morte acidental. Não há o que investigar. O laudo médico, feito sem autópsia, confirma queda acidental resultando em traumatismo craniano. Mas e as outras lesões? Ela pergunta, suas mãos apertando a borda da mesa do delegado. Que outras lesões? O laudo não menciona outras lesões. É quando Maria Joana compreende que está travando uma guerra que já começou perdida. Contra ela não estão apenas os assassinos de sua filha,
mas todo um sistema projetado para protegê-los. A polícia, a justiça, os médicos, os políticos, todos fazem parte de uma engrenagem que tritura pessoas como Valentina e suas famílias. Mas Maria Joana não é qualquer pessoa. Nas semanas seguintes, ela se transforma numa presença constante na delegacia. Todo dia, às 8 horas da manhã, ela está lá, sentada no banco de madeira da recepção, esperando para falar com alguém que a ouça de verdade. Os policiais começam a evitá-la. O delegado inventa viagens e reuniões sempre que ela aparece. A senhora precisa aceitar que sua filha morreu. O escrivão lhe diz numa tarde particularmente quente. Ficar remoendo isso só vai trazer mais sofrimento. Aceitar? Maria Joana repete a palavra como se fosse veneno. Aceitar que mataram minha filha e ninguém vai pagar por isso? Ela não vai aceitar. Nunca. Com a pouca educação formal que tem, Maria Joana começa a escrever cartas. Para o governador do estado, para deputados, para jornais, para organizações de direitos humanos. Suas cartas são escritas num português simples, às vezes com erros de gramática, mas carregadas de uma verdade que nenhuma eloquência conseguiria expressar melhor. A maioria das cartas não é respondida. Algumas voltam com carimbos de destinatário desconhecido. Outras simplesmente desaparecem no labirinto da burocracia. João Rodrigues vende sua pequena plantação de mandioca para pagar um advogado em Campo Grande. O homem, Dr. Milton Carvalho, é jovem e cheio de ideais. Ele promete lutar pelo caso, reabrir a investigação, encontrar a verdade. 3 meses depois, Dr. Milton liga para João. Sua voz está diferente, tensa, apressada. Senhor João, eu não posso mais representar vocês. Surgiram questões que impedem minha atuação neste caso. Que questões? João pergunta. Questões pessoais. Eu sinto muito. Mais tarde, eles descobrem que Dr. Milton foi convencido a abandonar o caso depois que homens não identificados visitaram seu escritório numa noite, deixando claro que sua família poderia ter o mesmo destino de Valentina se ele continuasse investigando. Até onde você iria para buscar justiça pela morte de um filho? Que sacrifícios você faria? Que riscos aceitaria correr? Comente abaixo. Você acredita que a justiça existe para todos ou apenas para alguns? Sua opinião importa para nós. Em cidades pequenas todo mundo sabe de tudo. O problema é que nem todo mundo fala. Dourados, em 1985, é uma cidade dividida entre 2 mundos que se odeiam silenciosamente. De um lado, os colonos, fazendeiros e comerciantes que chegaram às terras do Mato Grosso do Sul nas últimas décadas, trazendo consigo o progresso e a civilização. Do outro, os Guarani Kaiowá, empurrados para reservas cada vez menores, tratados como obstáculos ao desenvolvimento. A morte de Valentina cria ondas que se espalham pelos 2 lados dessa divisão invisível. Na cidade, nos bares da rua principal, nas rodas de conversa do mercado municipal, a história se transforma. Valentina vira a Índia que morreu. Sua idade diminui nas conversas, de 16 para 14, depois 12 anos. Sua morte acidental vira suicídio, depois overdose, depois briga entre índios. A cada versão contada, a responsabilidade pelos acontecimentos se desloca para mais longe da verdade. Essas índias se metem em confusão, comenta Dona Lourdes, proprietária da padaria central, enquanto embala pães para seus clientes matinais. Saem da reserva, vão beber na cidade, se envolvem com homem casado. O que esperam que aconteça? Seu José, dono do posto de gasolina, balança a cabeça concordando. O problema é que eles não se adaptam à civilização. Vivem como animais lá na reserva. É natural que essas coisas aconteçam. Mas há outros sussurros, conversas mais baixas, olhares mais cuidadosos. Teresa Santos trabalha como faxineira no quartel militar da região.
Há 15 anos ela limpa os banheiros, esvazia as lixeiras, arruma as camas dos soldados. 3 dias após a morte de Valentina, ela encontra algo estranho enquanto limpa o vestiário. Uniformes ensanguentados escondidos no fundo de um armário. 3 uniformes, sem identificação, com manchas que ela reconhece como sangue. Teresa não é uma mulher de muitas palavras, mas tem olhos que veem tudo. Ela nota que 3 soldados específicos não apareceram no quartel nos 2 dias seguintes à operação na reserva. Quando voltaram, estavam diferentes, nervosos, evitavam contato visual. Um deles, o cabo Martins, tinha arranhões no rosto que ele atribuiu a exercícios na mata. Ela guarda esse segredo como uma bomba no peito. Falar significaria perder o emprego. Talvez perder muito mais que isso. Na reserva, o silêncio é ainda mais denso. As famílias Guarani Kaiowá sabem que qualquer palavra pode custar vidas. Eles viram o que aconteceu com Valentina. Viram como a polícia tratou o caso. Compreendem perfeitamente a mensagem. Vocês não são humanos suficientes para merecer justiça. Mas entre eles, nas conversas noturnas ao redor das fogueiras, outras verdades emergem. Seu Cirilo, ancião da comunidade, conta que viu os 3 soldados se separarem do grupo principal durante a operação. Eles caminharam em direção ao poço, rindo e fazendo comentários sobre dar uma lição nas indiazinhas. Antônia, prima de Valentina, revela que ouviu gritos vindos da direção do poço por volta das 9h da manhã, mas pensou que fossem crianças brincando. Pedro Benites, jovem de 19 anos, admite que seguiu os soldados a uma distância segura, preocupado com Valentina. Ele a viu no poço, viu os 3 homens se aproximarem. Quando compreendeu o que estava para acontecer, correu para buscar ajuda. Mas quando voltou com outros homens da comunidade, os soldados já tinham ido embora. E Valentina estava morrendo sozinha na clareira. A cena do crime conta sua própria história terrível. O laudo policial menciona apenas queda acidental próxima ao poço. Mas quem conhece a área sabe que isso é impossível. O poço fica numa depressão natural do terreno, cercado por terra macia. Não há pedras ou superfícies que pudessem causar ferimentos fatais numa queda. Mais importante, as pegadas. Ao redor do poço, a terra mole registrou tudo. Pegadas de botas militares. 3 pares diferentes, tamanhos 42, 44 e 40. Pegadas que mostram uma perseguição, uma luta, um arrastamento. O rastro leva do poço até a clareira onde Valentina foi encontrada, passando por arbustos que estão quebrados na altura de uma pessoa sendo arrastada. Na clareira, a terra conta uma história ainda mais sombria. Áreas de grama pisoteada formam um padrão que peritos experientes reconheceriam imediatamente como sinais de violência sexual. Galhos quebrados nas árvores circundantes, na altura exata onde alguém tentando se agarrar, deixaria marcas. E há algo mais, algo que nenhum laudo oficial jamais mencionará. Cabelos, não de Valentina, cabelos loiros, curtos, típicos de homens brancos, presos nos espinhos dos arbustos, ao redor da clareira, como se alguém tivesse passado por ali com pressa, fugindo. A 500 metros da clareira, próximo à estrada onde os caminhões militares estavam estacionados, seu Cirilo encontra uma bota militar abandonada, tamanho 42, com sangue seco nas bordas da sola. Como 3 homens armados podem atacar uma jovem indefesa e depois simplesmente voltar para suas vidas normais. Como uma operação militar oficial pode servir de cobertura para um crime hediondo. Como evidências tão claras podem ser ignoradas por todas as autoridades responsáveis pela justiça. Quando a própria lei se torna cúmplice do crime, o que resta para os inocentes além do silêncio e do medo? Quando a verdade incomoda, é mais fácil inventar mentiras que a substituam. 6 meses após a morte de Valentina,
A investigação oficial tomou rumos que só podem ser descritos como deliberadamente absurdos. O delegado Sebastião Ferreira, pressionado pela insistência de Maria Joana e pelas cartas que começavam a chegar de organizações de direitos humanos de outros estados, fingiu reabrir o caso. Mas sua estratégia foi clara desde o início: criar uma investigação que parecesse séria, mas que jamais chegasse aos verdadeiros culpados. A primeira pista falsa surgiu quando um homem apareceu na delegacia afirmando ter visto Valentina discutindo com um índio alto de cabelo comprido na manhã de sua morte. O homem, que se identificou como Joaquim Silva, comerciante de gado, disse ter presenciado a discussão próxima ao poço por volta das 8 horas. Era uma mentira óbvia para qualquer um que conhecesse os fatos. Valentina saiu de casa às 5h30 e seu corpo foi encontrado às 11h30. Mais importante, não havia nenhum índio alto de cabelo comprido na reserva que correspondesse à descrição. Mas a polícia agarrou essa versão como se fosse uma tábua de salvação. Pedro Benites, o jovem de 19 anos que realmente seguiu os soldados e viu o que aconteceu, foi convocado para depoimento. Durante 6 horas, ele foi interrogado de forma agressiva, com acusações implícitas de que havia matado Valentina por ciúme ou rejeição amorosa. Você estava apaixonado por ela, não estava? O investigador Ramos gritava, batendo os punhos na mesa. Ela não quis nada com você e você se vingou. Pedro negava, tentava contar o que realmente viu, mas suas palavras eram distorcidas no relatório. Quando ele mencionava os 3 soldados, o investigador anotava 3 homens não identificados. Quando falava sobre uniformes militares, virava roupas escuras. Quando descrevia a violência sexual, o termo se transformava em possíveis ferimentos acidentais. A pressão sobre Pedro se intensificou quando descobriram que ele tinha uma pequena plantação de maconha escondida na mata. Subitamente, o jovem Guarani Kaiowá, que tentava dar seu testemunho sobre um crime hediondo, virou traficante de drogas com histórico de violência. Não importava que Pedro nunca tivesse cometido um ato violento em sua vida. Não importava que sua plantação consistisse em 3 pés de maconha para uso pessoal. O rótulo colou e sua credibilidade como testemunha foi destruída. Antônia, prima de Valentina, que ouviu os gritos, também foi chamada para depor. Sua experiência foi ainda pior. Durante o interrogatório, 2 policiais se revezaram fazendo perguntas íntimas sobre sua vida sexual, insinuando que ela e Valentina se prostituíam na cidade. Vocês índias gostam de sair da reserva para ganhar dinheiro fácil, não é mesmo? Um dos policiais sugeriu com um sorriso cruel. Sua prima estava fazendo o programa quando as coisas deram errado? Antônia saiu da delegacia em lágrimas, prometendo a si mesma que nunca mais falaria sobre o que viu ou ouviu. Enquanto isso, as evidências físicas reais desapareciam sistematicamente. Os cabelos loiros encontrados na cena do crime, perdidos durante o transporte para a análise. A bota militar encontrada por seu Cirilo, não há registro de tal evidência ter sido entregue à polícia. As fotografias que um jornalista local tirou secretamente da cena, problemas técnicos no laboratório de revelação resultaram na perda do material. Dr. Roberto Silva, médico legista que examinou o corpo de Valentina, começou a receber visitas noturnas em sua casa. Homens não identificados que deixavam claro que seria melhor para sua saúde se ele não encontrasse nada incomum em sua análise. Quando o Dr. Silva tentou incluir em seu laudo as evidências de violência sexual, seu superior hierárquico, Dr. Mário Santos, rejeitou o documento. Roberto, você está vendo coisas que não existem, Dr. Santos explicou durante uma reunião tensa. Esta jovem claramente morreu de traumatismo craniano decorrente de queda acidental. Qualquer outra interpretação é especulação desnecessária. Mas, Mário, as evidências são claras. As evidências são o que eu digo que são.
Você quer manter seu emprego ou quer virar mártir por uma índia morta? Dr. Silva reescreveu o laudo. Morte acidental. Nenhuma evidência de violência sexual. Caso encerrado. A farsa atingiu seu ápice quando a polícia prendeu um homem chamado José Cardoso, trabalhador rural de 45 anos com problemas mentais. José tinha o hábito de vagar pela região falando sozinho e alguém o viu próximo à reserva no dia da morte de Valentina. José não conseguia sequer lembrar onde estava na manhã do crime. Tinha dificuldades para formar frases coerentes. Mas durante 3 dias ele foi interrogado brutalmente até que confessou ter matado Valentina durante uma tentativa de roubo que deu errado. A confissão durou exatamente 48 horas. Quando um advogado de Campo Grande, alertado por organizações de direitos humanos, chegou para defender José, descobriu que o homem não tinha a menor compreensão do que havia confessado. Pior, José tinha álibi sólido. Estava internado no hospital municipal, tratando uma pneumonia no dia da morte de Valentina. Os registros médicos provavam sua inocência de forma irrefutável. José foi liberado, mas o estrago estava feito. A população de Dourados ficou com a impressão de que o caso havia sido resolvido, que o louco que matou a jovem índia havia confessado e sido solto por technicalities jurídicas. Em dezembro de 1985, 9 meses após a morte de Valentina, o delegado Sebastião Ferreira assinou os papéis que arquivaram oficialmente o caso. Após investigação exaustiva, dizia o documento, não foram encontradas evidências suficientes para determinar a autoria do crime. O caso permanece em aberto, mas sem perspectivas de solução. Maria Joana recebeu uma cópia do arquivamento pelo correio. 9 meses de luta, centenas de cartas enviadas, economias da família gastas em viagens e advogados. E tudo que restava era um papel oficial, dizendo que sua filha não importava o suficiente para merecer justiça. Como uma investigação pode ser tão incompetente que parece proposital? Será que algumas verdades são consideradas perigosas demais para serem reveladas? Alguns casos não nos escolhem. Nós é que somos escolhidos por eles. 1998. 13 anos haviam se passado desde a morte de Valentina, quando o investigador federal Carlos Mendoza chegou a Dourados para uma operação de rotina envolvendo tráfico de armas na fronteira com o Paraguai. Ele tinha 35 anos, 15 anos de Polícia Federal e uma reputação sólida por resolver casos que outros consideravam impossíveis. Carlos não deveria ter se envolvido com o caso Valentina. Seu foco era o crime organizado internacional. Mas numa tarde quente de março, caminhando pela reserva Guarani-Kaiowá para investigar rotas de contrabando, ele encontrou Maria Joana. Aos 58 anos, a mãe de Valentina havia se tornado uma figura lendária na região. Durante 13 anos, ela não passou um único dia sem falar sobre sua filha morta. Escreveu mais de 3.000 cartas para autoridades. Caminhou até Brasília 2 vezes, dormindo em rodoviárias e praças, para tentar falar com ministros. Vendeu tudo o que possuía para pagar advogados que sempre a abandonavam. Seus cabelos estavam completamente brancos, seu rosto marcado por rugas profundas que o sol e a dor haviam cavado. Mas seus olhos ainda queimavam com a mesma fúria do dia em que encontrou sua filha morta. Doutor Federal, ela disse ao ver Carlos, usando o português cuidadoso que aprendera nas décadas de luta burocrática, o senhor pode olhar o caso da minha Valentina? Carlos já havia ouvido falar do caso. Uma história local sobre uma jovem índia que morreu acidentalmente nos anos 80. Mais um entre milhares de casos arquivados que nunca interessaram a ninguém. Ele estava para dar uma resposta educada, mas evasiva, quando Maria Joana abriu uma caixa de sapatos velha. Dentro estava tudo que ela havia preservado durante 13 anos. Fotografias secretas que conseguiu tirar da cena do crime
antes que a polícia chegasse. Pedaços da roupa rasgada de Valentina que guardou como evidência. Uma lista com os nomes dos 3 soldados que foram vistos se separando do grupo no dia da operação militar. Depoimentos manuscritos de testemunhas que a polícia se recusou a ouvir. E mais importante, mechas dos cabelos loiros que ela mesma coletou dos arbustos espinhosos ao redor da clareira onde sua filha morreu. Carlos pegou os cabelos nas mãos, examinando-os com a experiência de quem já viu milhares de evidências. Cabelos humanos, definitivamente. Loiros, curtos, típicos de homens brancos. 13 anos preservados em pequenos sacos plásticos que Maria Joana guardava como relíquias sagradas. Por que a senhora nunca entregou isso à polícia local? Ele perguntou. Maria Joana riu amargamente. Eu tentei, doutor. Eles disseram que não era importante, que cabelo de animal, cabelo de boneca, que eu estava inventando evidência. Naquela noite, no hotel modesto onde estava hospedado, Carlos passou horas lendo os documentos que Maria Joana havia compilado. Não era apenas o material de uma mãe desesperada, era uma investigação completa, meticulosa, conduzida por uma mulher sem educação formal, mas com uma determinação que envergonharia qualquer detetive profissional. Carlos Mendoza tinha um problema. Quando um caso o fisgava, ele não conseguia mais se livrar dele. Sua ex-esposa dizia que ele vivia mais nos crimes que investigava do que em casa. Seus superiores reclamavam de sua tendência a se perder em detalhes irrelevantes. Mas essa obsessão também era o que o tornava bom no que fazia. E o caso Valentina o fisgou como um anzol na garganta. Nos meses seguintes, Carlos dividiu seu tempo entre a investigação oficial do tráfico de armas e sua obsessão particular pela morte de Valentina. Usou recursos federais para reabrir informalmente o caso, solicitando exames que a polícia local nunca fez. Conversou com testemunhas que haviam sido silenciadas, coletou evidências que haviam sido ignoradas. Mas a grande virada veio em 1999, quando a Polícia Federal investiu em uma nova tecnologia revolucionária: análise de DNA. O Laboratório de Genética Forense de Brasília havia acabado de receber equipamentos capazes de extrair perfis genéticos de amostras antigas, degradadas, que antes eram consideradas inúteis. Carlos enviou os cabelos loiros que Maria Joana preservara durante 14 anos. O resultado chegou numa manhã de dezembro que mudaria tudo. Amostra viável para análise, dizia o relatório técnico. DNA extraído com sucesso, perfil genético estabelecido, origem, indivíduo masculino, características europeias, idade estimada entre 25 e 35 anos no momento da coleta. Pela primeira vez em 14 anos, havia evidência científica irrefutável de que homens brancos estiveram na cena do crime de Valentina. Não eram cabelos de animal nem de boneca, como a polícia local havia insistido. Eram cabelos humanos de ao menos um dos assassinos de Valentina. Carlos também conseguiu acesso aos arquivos militares da Operação de Março de 1985. Documentos que haviam se perdido magicamente reapareceram quando uma autoridade federal os solicitou oficialmente. A lista de soldados presentes na operação, suas fichas pessoais, registros de armamento, relatórios diários, tudo estava lá. 3 nomes se destacavam: Cabo Antônio Martins, soldado Ricardo Souza e soldado Paulo Mendes. Os 3 haviam sido transferidos para outras unidades imediatamente após a operação em Dourados. Os 3 haviam deixado o exército meses depois, com dispensas honrosas e registros limpos. Mas Carlos descobriu algo mais perturbador. Não era a primeira vez. Nos arquivos militares de outros estados, ele encontrou padrões similares. Operações em comunidades indígenas, seguidas de mortes acidentais de jovens mulheres. Sempre os mesmos 3 soldados, sempre transferências imediatas, sempre arquivamento rápido dos casos. Valentina não foi a primeira vítima e provavelmente não foi a última.
Carlos entendeu que não estava investigando apenas um crime, mas uma série de crimes. Um padrão sistemático de violência que foi encoberto por décadas pelas próprias instituições que deveriam proteger os cidadãos. Quando a ciência finalmente oferece respostas que a justiça se recusou a buscar, será que ainda há tempo para que a verdade prevaleça sobre o poder? A verdade tem uma característica peculiar. Ela sempre vem à tona, não importa quantos anos se passem ou quantas pessoas tentem enterrá-la. Março de 2000. 15 anos exatos após a morte de Valentina. Carlos Mendoza bateu na porta de uma casa simples na periferia de Campo Grande. Era uma manhã de sábado, o mesmo dia da semana em que Valentina havia sido assassinada. Não foi coincidência. Carlos escolheu a data propositalmente. Quem atendeu foi um homem de 48 anos, careca, barriga proeminente, com olhos pequenos e desconfiados. Ex-soldado Paulo Mendes, agora vendedor de carros usados, pai de 3 filhos, cidadão respeitável da comunidade. Paulo Mendes? Carlos mostrou sua identificação federal. Preciso conversar com você sobre eventos ocorridos em Dourados, em março de 1985. O rosto de Paulo se transformou. 15 anos de vida normal, de fingir que nada havia acontecido, de dormir à noite como se fosse um homem inocente. Tudo desmoronando numa fração de segundo. Eu não sei do que o senhor está falando. Operação militar na reserva Guarani Kaiowá. Valentina Kaiowá. Um DNA que combina perfeitamente com evidências coletadas na cena do crime. Paulo Mendes sentou-se pesadamente numa cadeira de plástico na varanda de sua casa. Suas mãos tremiam. Carlos percebeu que este homem havia passado 15 anos esperando que esta conversa acontecesse. Foram vocês 3, não foram? Você, Antônio Martins e Ricardo Souza. O silêncio durou longos minutos. Vizinhos começaram a se aglomerar na rua, curiosos com a presença da Polícia Federal. A esposa de Paulo apareceu na porta perguntando o que estava acontecendo. Ele a mandou para dentro de casa com um gesto brusco. Era para ser só um susto, Paulo finalmente sussurrou, sua voz quase inaudível. A garota estava sempre fazendo discursos, falando sobre direitos dos índios, causando problema. O sargento disse que precisávamos dar uma lição nela. Que sargento? Sebastião Ferreira. Ele não era só delegado, era nosso superior na reserva militar também. Ele que mandou. A confissão saiu aos pedaços, como pus de uma ferida infectada há décadas. Paulo contou como eles seguiram Valentina até o poço, como ela tentou correr quando os viu se aproximando, como Ricardo a derrubou, como Antônio rasgou suas roupas, como ele próprio participou do que veio depois. A gente pensou que ela ia ficar quieta. Paulo chorava agora, lágrimas escorrendo pelo rosto gordo, que ia aprender a lição e parar de causar problema. Mas ela continuou gritando, dizendo que ia contar para todo mundo. A gente entrou em pânico. Antônio Martins havia quebrado o pescoço de Valentina com as próprias mãos. Uma jovem de 16 anos, tentando defender-se de 3 homens armados, morta porque suas palavras incomodavam pessoas poderosas. E o delegado Sebastião sabia? Sabia. Ele que planejou tudo. Disse que os índios precisavam aprender a ficar no lugar deles, que uma lição exemplar resolveria o problema de uma vez por todas. Carlos gravou tudo. 3 horas de confissão detalhada, incluindo a participação do delegado Sebastião Ferreira, que havia conduzido a investigação falsa para encobrir seus próprios crimes. Quando Carlos saiu da casa de Paulo Mendes, acreditou que a justiça finalmente seria feita. Ele estava errado. O processo legal que se seguiu foi uma nova farsa, ainda mais elaborada que a primeira. Paulo Mendes mudou sua versão, alegando que confessou sob coação. Antônio Martins havia morrido num acidente de carro 3 anos antes. Coincidentemente, pouco depois que Carlos começou a investigar os arquivos militares. Ricardo Souza simplesmente desapareceu, deixando para trás uma esposa que jurava não saber de nada.
O delegado Sebastião Ferreira, agora aposentado e influente político local, negou qualquer envolvimento. Suas conexões políticas garantiram que a investigação fosse transferida para juízes amigos, promotores complacentes, advogados que sabiam exatamente como fazer evidências desaparecerem. O DNA, que parecia irrefutável, foi questionado por especialistas contratados pela defesa. As gravações da confissão foram consideradas inadmissíveis por irregularidades procedimentais. As testemunhas da reserva foram intimidadas novamente, desta vez por advogados em vez de policiais. Em 2003, o caso foi arquivado pela segunda vez. Carlos Mendoza foi transferido para uma unidade administrativa em Brasília, longe de qualquer investigação criminal. Sua carreira nunca se recuperou. Maria Joana, agora com 63 anos, recebeu mais um papel oficial dizendo que sua filha não importava o suficiente para a justiça brasileira. Mas algo havia mudado. A confissão de Paulo Mendes, mesmo não resultando em condenação, havia vazado para a imprensa. ONGs internacionais começaram a pressionar o governo brasileiro sobre violações de direitos humanos contra povos indígenas. O caso Valentina se tornou símbolo de um genocídio silencioso que acontece há décadas no país. Em 2010, aos 70 anos, Maria Joana morreu de câncer. Seu último pedido foi ser enterrada ao lado de Valentina na pequena área de sepultamento da reserva. Ela passou 25 anos de sua vida lutando por justiça que nunca chegou. Mas antes de morrer, ela deixou uma mensagem gravada em fita cassete para ser divulgada após sua morte. Minha Valentina não morreu em vão se outras mães não precisarem passar pelo que eu passei. Vocês que estão ouvindo isso, não deixem que a história da minha filha seja esquecida. Não deixem que outras Valentinas morram no silêncio. Hoje, em 2025, Paulo Mendes ainda vive em Campo Grande. Sebastião Ferreira morreu de infarto em 2015, levando seus segredos para o túmulo. Ricardo Souza nunca foi encontrado. O caso oficialmente permanece arquivado. Mas nas reservas Guarani Kaiowá, nas escolas indígenas, nas organizações de direitos humanos, o nome Valentina continua sendo sussurrado. Uma jovem que morreu por ter voz demais num mundo que preferia seu silêncio. Quantas outras Valentinas existem por aí, enterradas não apenas na terra, mas no esquecimento proposital de uma sociedade que prefere não enxergar seus próprios crimes? Esta história mexeu com você? Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e comente. Que outras histórias esquecidas merecem ser contadas? Sua voz pode ser a diferença entre a verdade e o silêncio.